Jesus nos céus, e Jesus chega diante do trono de Deus Pai, e olha o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E quando Jesus chega diante do trono de Deus Pai, ele toma o livro selado com 7 selos da mão de Deus Pai, e os anjos começam a louvar e agradecer o nome de Jesus mais uma vez. E aí então Jesus começa a abrir os 7 selos. Cada selo que Jesus abre tem um acontecimento aqui na terra, no meio do povo cristão. E ele, durante as eras, Jesus vai abrindo o primeiro selo, o segundo selo, terceiro selo, e quando Jesus abriu o 7º selo, é o maior acontecimento do mundo cristão, no meio do seu povo, sinaliza a própria volta de Jesus a essa terra. E quando Jesus abriu o 7º selo, ele vai voltar a essa terra para entregar o galardão, e Jesus vai fazer o seu último sermão, que Isaías chama de ato estranho de Deus. Mateus 25. Verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Quando Jesus volta a essa terra para entregar o galardão, os salvos estão à sua direita e os perdidos à sua esquerda, e Jesus faz a primeira parte do seu sermão para os salvos. Verso 34, ele vai dizer assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Verso 40, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E agora Jesus se volta para o seu lado esquerdo, e ele faz a última parte do seu sermão, que Isaías chama de ato estranho de Deus. Verso 41, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste-me ver. Verso 45, então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus não volta mais a esse mundo para pregar arrependimento, salvação, amor, conversão. Jesus volta somente para entregar o galardão. E quando Jesus voltar a essa terra, ele vai olhar nos olhos dos salvos e vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. E ele vai se virar para os perdidos, não importam quem sejam eles, e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não importam quem sejam eles, pode ser a nossa mãe querida, o nosso pai amado, o nosso filho, nossa filha, as pessoas que a gente mais ama nessa vida. Mas se eles não estiverem andando nos caminhos do Senhor, Jesus, quando ele voltar a essa terra, vai olhar nos olhos deles e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Talvez naquele dia, se nós estivermos entre os salvos, nós vamos pensar: eu devia ter testemunhado mais dentro da minha casa. Agora é tarde. Quando Jesus olhar para as pessoas que a gente mais ama nos olhos e dizer para elas: apartai-vos de mim, malditos, a gente pode lembrar cada vez que a gente tinha que ter testemunhado dentro da nossa casa. A gente vai se lembrar de cada vez que a gente quis ter razão, opinião firme, enfiar a goela abaixo dos nossos amados, que eles tinham que se tornar cristão, porque eles têm que guardar o sábado, porque esse é o caminho certo. E talvez a gente pense: não era nada disso. Eu tinha que ter refletido o amor de Jesus na minha vida, ter sido uma pessoa melhor, mais amável, mais gentil, mais bondosa dentro da minha própria casa, principalmente junto das pessoas que eu mais amo. Talvez naquele dia a gente pense, quando ele disser isso para as nossas mães, nossos pais, nossos filhos:
maridos e esposas, o que foi que eu fiz? Que evangelho é esse que eu vivi? Os nossos não estão aqui, nem da minha família, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, de 85 anos de idade. Por que eles não estão aqui? Por que os seus não estão aqui? Por que eles não se converteram ainda? Porque eles nos conhecem. Porque eles sabem quem nós somos. Que adianta falar de Jesus Cristo, da Bíblia, se eles sabem quem nós somos? Arrogantes, duros. O coração é uma pedra, não aceita repreensão. Sabe de tudo. Estuda a Bíblia, dá estudo bíblico, vive dentro da igreja, não come carne de porco, guarda o sábado. Mas e o coração? Quem é você? Quem é você dentro da sua casa? Porque minha mãe, meus irmãos, eles não estão aqui. Naquele dia, vai ser tarde demais. Hoje nós vamos ouvir um louvor, depois nós vamos clamar ao Senhor que Ele nos transforme. Porque os nossos ainda não estão aqui. É porque nós ainda temos que ser transformados. Ah não, eles não querem saber, eles são chatos, eles pensam em outra coisa. Eu já desisti deles. Olha para dentro do seu coração. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu dentro de casa? O que sua mãe pensa quando ela olha para você? O que seu marido pensa quando olha para você? O Senhor fez tudo por nós, para que a gente se entregasse a Ele e fosse verdadeiramente transformados. Um evangelho vivo nas nossas vidas, dentro de casa, com os nossos filhos, nossos pais, nossas mulheres e nossos maridos. Porque Jesus vai voltar aqui e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Então nós vamos cantar um louvor agora, depois nós vamos fazer uma oração, entregando nosso coração verdadeiramente, mais uma vez ao Senhor, e clamar por misericórdia, que Ele realmente nos transforme.